Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula aqui do nosso canal. Nesta videoaula abordaremos os sinais vitais, que são práticas aí fundamentais de enfermagem e presente na rotina dos profissionais de saúde. Além disso, também é um tema aí frequente nas provas, tá? Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal em frente, se inscreva para sempre receber as nossas videoaulas em primeira mão, que são sempre gratuitas e totalmente focadas em concursos públicos e residências em enfermagem e também, claro, na sua atualização profissional. Além disso, também não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, através da nossa página do Facebook e também do nosso Instagram. E nós temos também no nosso site oficial materiais exclusivos para você estudar e aprofundar o conhecimento. Na nossa loja virtual, você tem acesso aos materiais das nossas videoaulas em PDF, por preços super acessíveis, pessoal, e também as nossas videoaulas estão lá organizadas por tema, de modo que facilita mais ainda aí os seus estudos no dia a dia, tá? Então não deixe de visitar o nosso site com a nossa loja virtual, o link está aqui na descrição desse vídeo e as nossas redes sociais, também vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo. E claro, se você gostar da nossa videoaula, não deixe de dar aí o seu like nos vídeos, que assim você estará ajudando o nosso canal a crescer a cada dia mais. Vamos lá então? Nessa nossa videoaula, pessoal, nós vamos abordar os sinais vitais de uma forma geral, ampla e também breve. E depois nós teremos outras aulas aí que vão tratar de cada um dos sinais vitais que são utilizados, verificados aí pelos profissionais de saúde, de forma mais aprofundada, mais detalhada, com questões para a gente realmente ver como esse tema é cobrado aí nas provas, tá? Então, nesta videoaula, pessoal, nós vamos entender o que são esses sinais vitais, para que são utilizados, tá? E as principais recomendações em relação aos cuidados que nós devemos ter durante a realização desses procedimentos, beleza? Em relação aos sinais vitais, pessoal, nós vamos ver aí que eles fazem parte, do banco de dados que nós colhemos aí do nosso cliente, quando nós estamos fazendo o histórico de saúde do nosso paciente. Então, no primeiro contato que você tem com o cliente, o paciente, usuário do serviço de saúde, geralmente, os sinais vitais são utilizados também como base de dados, são dados essenciais para a gente utilizar na avaliação de saúde desse indivíduo que está em investigação, em análise. E nós, muito mais do que verificar os sinais vitais, nós temos que saber interpretá-los. Muitas pessoas simplesmente verificam o sinal vital, observam um dado, um valor, mas não sabem interpretar, não sabem o que aquele valor significa, tá? Então, muito mais do que verificar e identificar quais são os sinais vitais daquele cliente, nós temos que também ter capacidade, conhecimento clínico, para fazer a interpretação desses dados que estão sendo obtidos, beleza? As medidas mais utilizadas de sinais vitais pelos profissionais de saúde, no caso, são a temperatura, pulso, pressão arterial, frequência respiratória e saturação de oxigênio. Esses sinais vitais são os verificados aí rotineiramente pelos profissionais da saúde. E o que esses sinais vitais me indicam quando eu faço a coleta dele? Os sinais vitais, pessoal, vai indicar a eficiência das funções, por exemplo, circulatória, respiratória, neural e endócrina do corpo. Por isso são chamados de sinais vitais, são sinais que indicam a vitalidade das funções aí do nosso organismo e principalmente dessas áreas aí, de funções aí do nosso corpo. E também nós temos aí, de acordo com Potter Perry, a inclusão da dor como quinto sinal vital, tá? Então, além daqueles sinais mais utilizados pelos profissionais de saúde, de temperatura, pulso, pressão arterial, frequência respiratória e saturação de oxigênio, nós vamos ter também a dor como sendo um sinal vital aí, importante a ser considerado. Nesse caso, a dor vai ser um dado subjetivo, ela pode ser avaliada através de escalas, que são utilizadas nos serviços de saúde, e no caso é considerada como quinto sinal vital aí
na assistência em saúde. Em relação, pessoal, a esses sinais vitais, nós temos que ter vários cuidados durante o procedimento de verificação desses dados. Primeira coisa, analisar os sinais vitais para interpretar o significado deles e tomar decisões sobre as intervenções. Então não adianta eu ir lá verificar o sinal vital do paciente e não pensar sobre ele, não raciocinar clinicamente, tá? Então a gente vai pegar esse dado, fazer uma interpretação para tomar as decisões em relação a que intervenção eu preciso fazer para esse indivíduo. Ou será que está tudo bem? Eu não preciso nesse momento tomar nenhuma decisão, nenhuma intervenção, porque ele está com os sinais vitais dentro dos valores de normalidade. Então, nós precisamos muito mais do que colher esses dados, repito novamente, é fazer a interpretação deles para definir as intervenções que serão realizadas. Um outro cuidado também, pessoal, que nós temos que ter durante a verificação dos sinais vitais é se certificar de que os equipamentos que são utilizados para isso estão funcionando, né, pessoal? E também que são adequados ao tamanho e à idade do cliente. Então, se eu estou utilizando, por exemplo, um termômetro que não está funcionando adequadamente, ele não vai fazer a leitura da temperatura corporal do cliente de forma adequada, né? E isso vai me trazer aí repercussões no meu cuidado, tá? Então, é importante também observar se o termômetro, por exemplo, está funcionando certo, de repente precisa trocar a pilha, ele não está funcionando legal, não está detectando o dado corretamente, tá? Por exemplo, eu não vou utilizar um manguito de adulto para verificar a pressão arterial de uma criança, por exemplo. Ou eu não vou utilizar o manguito de um paciente obeso, né, que tem um manguito especial para obesos, numa criança ou num paciente adulto que não apresenta obesidade, porque aí com certeza eu vou ter alteração de valores. Então, pessoal, é importante também a escolha do equipamento adequado e verificar se ele está em condições ideais de funcionamento e se ele está adequado para a idade e corpo do paciente que está em análise, tá? Então, esse também é um cuidado que nós devemos ter durante o processo de verificação dos sinais vitais. Outra questão importante, pessoal, é conhecer a variação usual dos sinais vitais do cliente, tá? Muitas das vezes os pacientes, os clientes que a gente atende, eles têm um valor de sinal vital basal que é diferente dos valores aceitáveis, né? Dos valores que a gente tem como sendo de normalidade. De repente, para um paciente, uma determinada temperatura, para nós está alterada, porque, né, a gente já vai lá, fica fechado, né, naquela informação de que não, está fora do valor de normalidade, mas para aquele cliente, naquele momento, naquela condição clínica em que ele se encontra, está normal. Então, pessoal, a gente tem que realmente conhecer os valores usuais dos nossos clientes para servir de base para comparação com os valores das últimas medições. Então, a gente geralmente, né, nas unidades de saúde, o ideal é você fazer uma planilha, né, para acompanhar as variações de temperatura, para ver em que valores a temperatura basal do cliente está sendo mantida, né? Tem pacientes que eles mantêm um valor basal de pressão arterial constante ali todos os dias, está dando sempre aquele mesmo valor. Às vezes para nós é um valor super estranho, alterado, mas para aquele paciente, naquela condição clínica, ainda é um valor considerável, aceitável, tá? Então, um dos cuidados importantes que nós devemos ter é conhecer esses valores usuais, tá? Ou quando você vai verificar a pressão arterial de alguém, né? É importante você perguntar, fulano, você sabe quanto que costuma dar a sua pressão arterial, né? Às vezes o próprio paciente, ele já sabe, ele já acompanha. Muitas pessoas hoje em dia têm aparelho, né, de verificação de pressão arterial digital em casa e consegue ter uma ideia de quanto sempre dá, né, esse valor de pressão arterial também. Então, esse é um cuidado também essencial aí na verificação dos sinais vitais. Também, pessoal, é importante aprender a história da saúde e doença do cliente, as terapias e as medicações prescritas, né? Porque existem algumas doenças ou tratamentos que, obviamente, vão causar mudanças que são previsíveis nos sinais vitais do cliente. Da mesma forma, nós temos também algumas medicações que vão afetar um ou mais sinais vitais, tá? Então é importante a gente conhecer a condição clínica desse paciente, né? Quais são as terapias que ele está recebendo,
quais medicações que ele está fazendo uso, porque de repente se dá um dado alterado e eu tenho conhecimento de que aquela medicação age sobre aquele sinal vital, então na hora eu já entendo o porquê daquela alteração, tá? Será que um paciente que tem DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, ele vai ter um nível de saturação de oxigênio esperado igual para o indivíduo que não tem DPOC? Qual o valor de saturação que eu posso considerar ainda aceitável num paciente que tem DPOC, tá? Então, pessoal, a gente tem que ter esse pensamento também. A gente não pode ficar simplesmente preso àqueles valores que a gente guarda como normais, né, para sinal vital. A gente tem que ter conhecimento também de toda a situação clínica desse paciente, para a gente saber quais são os valores aceitáveis de acordo com essa condição que ele apresenta, tá? Então, isso é para você ver, né? Não é tão simples, né? Não é só simplesmente verificar o dado e passar ele adiante. Não, a gente precisa pensar, precisa raciocinar no que esse indivíduo está me apresentando. Também é importante controlar ou minimizar fatores ambientais que afetam os sinais vitais. Então, por exemplo, você vai fazer a mensuração da temperatura de um paciente num ambiente que está quente e úmido. Obviamente, eu posso ter aí alguma alteração nesse padrão de temperatura do cliente por conta da exposição ambiental a essa temperatura, que está quente e úmida. Então, a gente precisa também eliminar, né, minimizar os fatores ambientais no momento da verificação para realmente encontrar um dado fidedigno. Também fazer uma abordagem, né, organizada e sistemática na determinação dos sinais vitais. Então, eu preciso realmente obedecer os protocolos, existe toda uma sequência para você realizar o procedimento de verificação de temperatura, uma sequência para você verificar a pressão arterial. Então, eu preciso ter conhecimento também técnico, né, da técnica em si, para fazer a mensuração de forma organizada, sistematizada, né, da forma correta como deve ser. Beleza? Além disso, pessoal, é claro que nós temos que colaborar com os demais profissionais envolvidos no cuidado na definição da frequência de verificação dos sinais vitais, tá? Nós vamos ver, por exemplo, que no ambiente hospitalar, né, existe uma rotina de verificação de sinais vitais. Geralmente existe o horário definido previamente ali de rotina para verificar os sinais vitais. Então, nós vamos ver sinais vitais de 6 em 6 horas, nós vamos ver sinais vitais de 4 em 4 horas, nós vamos ver sinais vitais de 8 em 8 horas, tá? Então, dentro das rotinas hospitalares, a gente tem também horários, né, especificados para determinar os sinais vitais do cliente. No caso, por exemplo, de um paciente que ele vem de um pós-operatório, né, ele acabou de passar por uma cirurgia ou por algum procedimento invasivo, nós vamos observar na prática que esses pacientes eles requerem uma verificação dos sinais vitais com maior frequência, tá? Então, existe também uma rotina diferente para pacientes que estão nessa condição. Para quê? Para ver se teve alguma complicação. O paciente acabou de passar por uma cirurgia, pode ser que ele apresente alguma complicação após esse procedimento, tá? Então, nós vamos ver aí que, nesse caso, os sinais vitais acabam sendo determinados com maior frequência, né, para verificar essas complicações. Então, tem muito também dessa questão do ambiente, né, que o paciente está, do que ele fez, qual procedimento qual terapia está sendo realizada com ele para determinar essas frequências de verificações, tá? Um paciente, por exemplo, que vai passar por atendimento ambulatorial, uma consulta, ou ele vai fazer exames, tá? Geralmente é feito também a verificação dos sinais vitais antes de que ele receba esse atendimento, antes de uma consulta médica ou de enfermagem, a gente vai também fazer a verificação dos sinais vitais, tá? Então, nós, enquanto profissionais de saúde, nós temos que colaborar com a definição dessas frequências de verificação dos sinais vitais, de acordo com o serviço em que nós estamos, né? De acordo com o cliente que nós estamos atendendo. E além disso, dessa questão do ambiente onde eu estou, de que setor esse paciente, esse cliente está, nós temos também, obviamente, aquele paciente que ele vai apresentando alterações, que ele começa a agravar, começa a rebaixar, e obviamente esse cliente ele vai precisar de uma frequência maior de verificação dos sinais vitais. Tem pacientes que você começa a ter que verificar os sinais vitais dele a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, a cada 15 minutos, tá? Então ele precisa de uma frequência maior, não pode ser a cada 6 horas, por exemplo, porque é um cliente que está apresentando uma situação aí clínica
que precisa ser constantemente monitorada. Então, a questão da frequência é muito relativa, né? Então, é por isso que também nós temos que estar atentos e colaborar com a equipe nesse sentido também. Claro, também nós vamos ver, pessoal, a questão da utilização dos sinais vitais para determinar a administração de medicamentos, né? Geralmente, a gente vai perceber que tem algumas drogas, por exemplo, que agem, né, sobre o coração, que vão ser utilizadas quando a gente tem variação de pulso, variação de pressão arterial, né? De repente, a gente vai ter que administrar um antitérmico porque o paciente apresentou alteração de temperatura. Então, os sinais vitais, eles também são importantes para definir quais medicações serão administradas neste cliente, beleza? Um outro cuidado também, pessoal, é analisar os resultados das medições dos sinais vitais. Como eu já falei, sinais vitais, eles também não devem ser analisados de forma isolada. Eu vi todos os sinais vitais, mas eu vou analisar só a saturação, né? Aí eu vejo lá a saturação deu X, mas aí eu não penso na pressão arterial que esse indivíduo tá, na temperatura, não tem como. Eu preciso analisar esses sinais vitais de forma conjunta, porque um está relacionado ao outro, tá? Então eu preciso também, obviamente, além de colocar todos esses sinais vitais em questão, eu preciso utilizá-los também para analisar junto com os sinais e sintomas que esse cliente está apresentando, tá? Porque eles vão estar, tudo isso vai estar correlacionado. Então, eu preciso analisar os resultados de forma minuciosa e estando ciente também do estado, né, atual do meu cliente. Também, pessoal, é importante, além de verificar os sinais vitais, comunicar qualquer alteração desses sinais, tá? Não basta simplesmente eu ir lá verificar, anotar, documentar e não passar isso adiante. Então, qualquer alteração de sinal vital percebida pelo profissional durante a verificação deve ser reportada, né, aos profissionais que estão envolvidos ali no cuidado daquele cliente, beleza? Em que momento a gente vai fazer a verificação dos sinais vitais? De acordo com a Potter e Perry, né, que é a referência, uma das referências principais aí de fundamentos de enfermagem, nós vamos fazer a mensuração dos sinais vitais na admissão do cliente aos serviços de cuidado de saúde. Então, sempre que um cliente é admitido no serviço de saúde, ele chega para nós vamos fazer a verificação dos sinais vitais dele. Também, quando eu for avaliar o cliente no ambiente domiciliar, então durante as visitas domiciliares, nós também vamos fazer a verificação desses sinais vitais, porque às vezes ali naquele momento que você está fazendo a visita, fazendo as orientações, o indivíduo pode apresentar alguma alteração, né, de sinal vital que requer alguma intervenção, tá? Então, nós vamos também ali verificar os sinais vitais desse cliente. Também nós vamos medir no hospital, né, em esquema de rotina, conforme prescrição aí do prestador de cuidado, dependendo da situação clínica do paciente, o médico acaba prescrevendo a rotina de sinais vitais de forma diferente, né, em horários determinados, em períodos determinados, e também de acordo com os padrões ali hospitalares, né, os protocolos institucionais de rotina de verificação de sinal vital, tá? Também nós vamos medir antes e após um procedimento cirúrgico ou procedimento diagnóstico invasivo, como eu já falei, até para a gente ter uma comparação de como esse cliente chegou, como ele entrou, né, como que ele foi para o centro cirúrgico e depois que ele voltou da cirurgia, como ele está agora, né, para a gente ver se ele está tendo alguma complicação, né, ou o paciente foi fazer uma endoscopia, tá? A gente vai ver antes e também depois os sinais vitais para ver se teve algum problema, né, durante o procedimento. Também nós vamos ver sinais vitais antes, durante e após uma transfusão de sangue e hemoderivados. Os pacientes que fazem esse tipo de procedimento, eles precisam ser monitorados, né, porque existem também as complicações, as reações, né, que o paciente pode ter durante o processo de administração desses hemocomponentes. Antes, durante e após a administração de medicamentos ou terapias que afetam as funções de controle cardiovascular, respiratório ou de temperatura. Então, tem medicações, como eu já falei, que elas afetam, que elas influenciam nos valores de sinais vitais. Então, para essas medicações que têm uma maior ação em relação a esses dados, nós também vamos fazer a verificação dos sinais vitais antes e após a administração. Nós vamos também medir os sinais vitais quando as condições físicas gerais do cliente estão alteradas. Então, de repente, o cliente está perdendo a consciência ou ele está tendo um aumento significativo da intensidade da dor dele. Então, ele está apresentando alguma alteração, né?
Então, nesse caso, nós também vamos mensurar os sinais vitais dele, tá? Também antes e após intervenções de enfermagem que vão influenciar os sinais vitais. Então, por exemplo, antes de fazer a deambulação de um cliente que estava em repouso, né? Você tirou do repouso para fazer a deambulação, esse cliente pode ter alteração aí durante esse processo, tá? Ou, por exemplo, se o cliente vai realizar exercícios com amplitude de movimentos, você vai estimular muito aquela região, então o paciente pode ter também alterações de sinais vitais, tá? E nós vamos também verificar sinal vital quando o cliente informar sintomas inespecíficos de aflição física, né? Tem paciente que às vezes você vai fazer visita no quarto, né, da enfermaria ou enfim, que você vai conversar com ele e ele fala, eu tô me sentindo diferente, não sei, eu tô me sentindo engraçado, estranho hoje. Então aí nós já vamos verificar os sinais vitais também, porque ele pode estar apresentando alguma alteração vital, alguma alteração de um dado vital, de um sinal vital, tá? Então nós vamos ficar muito atento a isso, porque às vezes o profissional acaba levando na brincadeira, né? Esse paciente está muito engraçadinho hoje e tal. Não, ele pode estar sinalizando que tem alguma coisa ali de diferente. Obviamente, se ele disse isso, ele mesmo já está falando que está diferente, que ele não é assim usualmente. Então, se ele não é assim sempre, né? Se ele está falando para você que ele está se sentindo diferente, então vamos verificar os sinais vitais para ver se não tem alguma alteração importante a ser observada, tá, pessoal? Então, nessa videoaula, nós vemos que ver sinais vitais não é simplesmente ir lá colher o dado, né? Tem uma série de cuidados, de orientações que nós temos que ter para que esses dados realmente sejam fidedignos e eles tenham realmente a sua finalidade sendo colocada em prática na assistência de enfermagem, tá? Então aqui foi uma aula geral, esses cuidados também já foram cobrados aí em provas, tá? E nós teremos também, então, as outras videoaulas em que nós vamos falar especificamente de cada um desses sinal vital, da temperatura, pulso, pressão arterial, saturação, dor, tá? De todos os dados, como a gente verifica, quais são as recomendações mais atuais e como esses temas também estão aí sendo abordados pelas bancas nas provas, tá bom? Lembrando também que já vou deixar o material dessa videoaula lá no nosso site, na nossa lojinha virtual, para você poder adquirir também e acompanhar o conteúdo aí em casa, né? Tendo as imagens para você sempre lembrar das informações mais importantes deste tema. Um beijo e até a nossa próxima videoaula.